Olá, queridos espectadores do Tríade Sistêmica. Estamos novamente aqui em 2026 com o nosso primeiro episódio, inaugurando esse ano 1, cheio de novas oportunidades. E a gente já começa esse ano o Tríade Sistêmica, né? Um podcast que fala sobre direito, relacionamentos e vida. E nós começamos esse ano falando sobre uma coisa muito importante, que é o que várias pessoas procuram. Nós vamos falar hoje, nós temos um convidado especial que daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês, que vai falar sobre neurovendas. Você já ouviu falar sobre isso? Então, só lembrando você, eu sou Carmen Hornick, advogada e professora e uma das hosts do Tríade Sistêmica. E tenho aqui comigo para conversar nesse bate-papo leve, gostoso e cheio de informação bacana para você, Olá, eu sou a Patrícia Andrade, advogada e professora. E aqui, nosso convidado, Cláudio Souza. Livrinho aqui para vocês comprarem. Depois a gente vai deixar as diretrizes do livro, né? Onde encontrar, o Instagram, tudo para vocês se maravilharem com esse livro que é O Cérebro do Consumidor e a Arte de Vender. Eu estou muito curiosa para saber como a gente vende, como a gente compra. Isso, eu vou falar um pouquinho aqui do Cláudio, para vocês conhecerem. O Cláudio, ele é matogrossense. A sua infância foi marcada pela resiliência e pela educação, né? Vista como ferramenta para mudar a sua realidade. Então, tudo que o Cláudio fala é daquilo que ele viveu, é da história dele. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção o dia que eu fui no lançamento do livro dele, né? Que ele falou sobre ele, sobre a história dele, me emocionou muito, porque a professora do Cláudio, lá de Aripuanã, para quem não conhece, é lá na pontinha do estado de Mato Grosso, lá onde tem aquele biquinho. 1.000 quilômetros. Longe, ela veio para o lançamento do livro do Cláudio e me causou, assim, muita emoção, até como professora, de falar que reconhecimento bacana. O Cláudio é formado em administração e se interessou pela neurociência. Também atuou como professor durante 25 anos. E ele trabalha atualmente na área de vendas, com mentorias. Daqui a pouco vocês vão saber mais o que ele faz. E a sua trajetória exemplifica superação, mostrando que com determinação e educação é possível transformar vidas e realizar sonhos. Então, seja bem-vindo a esse podcast que sempre fala muito com as nossas emoções. Muito obrigado, né, pelas lindas e generosas palavras, né? Sou Cláudio Souza e sou apaixonado por gente, né? Eu acho que o que me define hoje no meio comercial é que a conexão com pessoas, ela gera transformações, né? Então, como eu sou um pouco muito prático no que eu faço, sabe, Carmen? E uma das coisas que eu sou mais fascinado é entender a história das pessoas. E observar como isso se conecta com aquilo que eu vivi, né? Sobretudo do meu 0 a 12 anos, né? Então, no meu livro eu falo dessa jornada, né? Eu mostro, eu sou de uma família de 9 irmãos, né? E nós tínhamos 2 alimentações por dia. Uma na escola, né? E a outra em casa, né? E geralmente era 2 alimentos, né? Sempre brinco. Eu passei muito tempo sem comer abóbora porque era abóbora e feijão, né? E para estudar, por exemplo, além dos 15 quilômetros que a gente andava diariamente, quando chegou no ensino fundamental da 5º ao 8º ano, naquela época, tinha que comprar a tal da apostila. E minha mãe, guerreira demais, ela saía de casa em casa pedindo apostilas usadas, pagava as respostas para a gente estudar. Então eu vi na educação exatamente a ponte para minha realização. Muito bacana ouvir isso. Em um momento assim de rede social e que se prega muito que não precisa fazer curso universitário, não precisa estudar que você vai virar um sucesso na internet. Ia ser bastante interessante para as pessoas conhecerem essa sua história e a gente queria ouvir a sua opinião sobre isso. É muito interessante. Nós vivemos uma 4ª revolução no mundo. Exatamente a revolução do conhecimento. Hoje, quando você vai no especialista de joelho, você não paga mais pela consulta dele, você paga pelo conhecimento. Você vai no melhor ortopedista de joelho. O cara se especializou em tratar o joelho esquerdo.
Uhum. Então, eu vou naquele especialista. Então, as pessoas que geralmente fazem esse comentário são pessoas que é menos de 2% da população mundial, Graças a Deus. que já nasceram num berço de ouro, que nunca teve essa realidade que eu, você ou a Patrícia teve. Então, eu não consigo enxergar um profissional ter sucesso no século XXI se ele não investir em conhecimento. Vai ser um Fantástico. sucesso efêmero, né? É. Vai ser aquela fama de 15 minutos. O que me incomoda mais nisso que você falou são aquelas crianças de 15, 16 anos que estão ganhando dinheiro com a internet de alguma forma. É um estímulo que eles passam para as pessoas. Falam, não, não preciso. Para que eu quero saber sobre Aristóteles? Uhum. Tem um menino que fala isso, aquilo me irrita de um tanto. Por que eu quero saber sobre Aristóteles? Se ele for assaltar a minha casa, eu vou falar, não, porque Aristóteles. Eu falo, gente, sabe quando eu não consigo nem pensar numa resposta, porque é uma coisa tão absurda. E ele acaba, sem querer, vendendo isso para a faixa etária dele. É, Né? E é a isso gente mesmo. vê muitas pessoas realmente ganhando dinheiro nessa idade, Uhum. mas eu não sei até onde isso vai se sustentar, até onde o mundo vai acompanhar isso, né? Aqui entra um conceito que está em desuso, né? As pessoas acham que ter sucesso é você ter dinheiro, É. Uhum. né? Então, se eu ganho um dinheirinho, eu tenho sucesso. E esquece da essência. Aí a gente volta lá nos pré-socráticos, por Aham. exemplo, né? Se você fala de Aristóteles, Aristóteles ele fala de racionalidade. E ele está falando de conhecimento. Uhum. Só que o Claro. sucesso, ele é sistêmico. Eu tenho sucesso quando o que eu falo, ele faz parte das minhas ações. Isso é integridade. Isso é um valor. E quando Uhum. você busca essas É coisas um muito grande passageiras, valor, né? É. muito, é o que faz você ser a Carmen, a escritora, a professora, a esposa, a palestrante. Essa integridade. E nós vivemos uma crise, né? Por causa das mídias sociais, sobretudo Instagram. Eu Aham. tenho 20 mil curtidas na minha foto. Então eu acho que eu tenho sucesso, porque eu tenho curtida. Né? Então, realmente, Patrícia, hoje no meio jovem tem difundido isso, né? Mas ainda tem uma parte de jovens que estão fora da bolha. Graças a Ainda Deus, bem. né? É. Essa é a parte que a gente gosta de educar, que a gente gosta de trabalhar com ela, né? Como Exatamente. 3 professores aqui, eu acho que é desse povo Vou que a ter que gente voltar gosta. para falar de novo de educação, Não né, é? gente? Vamos mudar o foco Vamos lá. agora. Vamos lá, conta pra gente sobre o cérebro do consumidor e a arte de vender. Como eu falei aqui na abertura, a gente conhece várias pessoas que têm produtos excelentes, mas que não estão fazendo aí tanto sucesso no mercado. E aí a gente conhece pessoas que às vezes não têm um conhecimento técnico, nem excelência naquilo que oferece, e, no entanto, pelo menos nas redes sociais, Bom, elas estão fazendo sucesso. Então, eu digo que essas pessoas, elas entenderam como funciona o cérebro do consumidor. E elas conseguiram vender, mesmo que seu produto não seja lá grande coisa. Existe uma máxima no mercado hoje, Ah. e é bom que as pessoas entendam isso. O melhor nem sempre é aquele que detém o maior conhecimento. É aquele que é mais visto. Aí, por exemplo, quando você fala de conhecimento, vamos falar do trabalho de um mentor. O Uhum. mentor é aquele profissional que faz você encurtar distâncias. Certo. Então, tem um programa. Olha, tem um vídeo bem feito, bem montado, tem a música correta, tem um copywriter que vai colocar ali um texto que vai conectar com a emoção do ouvinte ou do telespectador, do seguidor. Uhum. Então, esse trabalho midiático, ele é muito importante. Essas pessoas já entenderam isso, né? E aí, com toda certeza, aquele que é mais visto é como uma vitrine de loja, o produto mais exposto é o mais vendido. Uhum. Então, isso serve para a vida profissional. Então, por isso que eu acredito muito nessa revolução do conhecimento, né? E isso tem uma coisa muito isso me interessante. irrita de um tanto, não vou mentir, não. Irrita. Pois é. Não é? Porque a gente se dedica tanto tempo estudando, fazendo cursos bons, pagando caro para, né, para melhorar o nosso autoconhecimento, levar para as pessoas isso. E de repente você vê um Zé Ruela, com perdão da palavra, que mal e mal terminou uma faculdade, assim, que largou, às vezes, falando umas bobeiras e as pessoas acreditando. Me Patrícia, explica isso. Patrícia, eu vou te dizer, então nós já vamos entrar no meu tema. Isso é uma crença central, é uma trava central, né? O que são as crenças centrais? As crenças centrais são experiências impostas no seu cérebro, no cérebro de uma criança, dos 0 aos 12 anos. Tá. E dentro das travas centrais tem
A primeira que é a crença de desamor. A crença de desamor, ela tá muito presente na sua fala. Porque você, poxa, você Que é uma terapia, gente. Já gostou, Já né? virou uma terapia. Quando você me diz isso, você faz esse discurso, você está ativando no seu cérebro a amígdala cerebral, que é reativa. Olha que bacana. Eu, por exemplo, poderia te ajudar. De que maneira? Que legal que você é indignada, você é inconformada com esse aspecto. Então, vamos pegar esse conhecimento sólido, de experiência que você tem, e vamos transformar isso em um produto para que chegue no mercado produtos de qualidade que você tem. Essas pessoas que estão aí nas mídias sociais vendendo um produto não tão bom quanto o seu, já entendeu isso. Porque estão mais antenados. Então, a crença de desamor, por exemplo, ela te coloca num estado de paralisação que impede a sua performance comercial. Eu sempre tive um medo, assim, eu tá falando de infoprodutos Isso. aqui, né? Uhum. Nos bastidores. É. Isso é algo que eu venho pensando e construindo. Eu já fiz workshops, assim, coisas rápidas, já fiz esse teste online e tudo mais. E aí eu sempre pensei assim, falei, gente, eu não quero vender mais do mesmo. Eu não quero ter aqui pessoas comigo nesse workshop, que o último que eu fiz vai fazer quase um ano, que não tem um conhecimento e uma postura ética mínima. Então, eu acho que realmente a gente acaba travando o nosso produto porque você não quer ser mais do mesmo. E o que é legal é você saber o que a Patrícia tem de diferencial para o mercado atual, né, no mercado para a indústria do conhecimento. Primeiro ponto. Segundo ponto, qual que é a verdade absoluta? Porque quantas advogadas no Brasil ou em Mato Grosso está no mesmo nicho que você? Então, aí, o primeiro ponto, Carmen, você tem que entender qual que é o seu diferencial e qual que é a verdade absoluta, aquilo que você acredita, aquilo que você tem convicção e que você não abre mão. Se um contratante chegasse para você hoje e falasse, olha, eu vou te pagar R$1 milhão por uma palestra de 60 minutos, mas você tem que abrir mão, por exemplo, da fé, da integridade, Do do respeito. Você fala, Esse não. é um que eu não abro mão. Então, você falaria não. Uhum. Porque não é sobre dinheiro, é sobre o que realmente importa na vida. Os nossos valores. Os valores. Então, hoje eu atendo pessoas do Brasil todo e as pessoas vêm, por exemplo, advogados, dentista. São vários profissionais que eles são bons, mas eles não conseguem responder essa pergunta. Qual é o seu diferencial no Qual mercado é o seu, de trabalho? Lucas? Pensa aí. Qual que é o seu diferencial? Pegamos o Lucas de surpresa ali, coitado. Você se assustou. O diferencial, acho que é o tratamento humanizado com as pessoas, principalmente no meu segmento, como eu trabalho com design, edição, é tudo meio robótico, tudo meio mecânico. E eu tenho uma abordagem mais humana, eu acredito que isso faz com que eu seja um pouco diferente, pelo menos nesse aspecto. É você, nesse oceano de informações, que não é conhecimento, você chega e fala assim, não, eu sou a Carmen, eu tenho isso como diferencial. Quantas pessoas falam sobre venda no Brasil? Opa! Mas eu sou o único autor no Brasil que olha para as crenças centrais com método, porque é importante você ter um método. Sim. Né? O meu método, ele é validado, chama IRL. Eu identifico as crenças. O que significa IRL? O primeiro I é identificar os traumas de 0 a 12 anos. Eu tenho que identificar qual foi o trauma. O outro R é de reconhecer quais são as crenças geradas a partir desse trauma. Né? Certo. Eu reconhecendo, eu tenho consciência de como ressignificar. E aí vem o outro R, que é ressignificação. E o L é se libertar. Mas de que maneira? Eu pego as suas crenças e transformo ele como força motivadora. Porque não tem como você perder as crenças. Isso que é legal. E o método que está no mercado, ele tenta apagar a sua história. E o cérebro, gente, é uma grande crença você achar que você reprograma o cérebro. E, na verdade, você não reprograma o cérebro. Você ressignifica. E quando eu ressignifico, a minha fala, ela fica mais forte. É muito interessante essa coisa do método, sabe? Porque o que eu vejo hoje, especialmente rede social, né? Que a gente está sempre olhando e vendo muitas pessoas bacanas falando sobre esses temas, mas o que a gente nota é que as pessoas passam muita informação, mas elas não dizem como você faz. Primeiro para identificar suas crenças, depois como é que você trabalha essas crenças, digamos assim, faz do limão a limonada, né?
A transformação. É muito interessante isso. E é importante você entender isso, porque eu não tenho que fazer você perder uma parte da sua experiência. Eu, aos 4 anos de idade, meu pai era alcoólatra. No dia do aniversário dele, ele chega em casa, ele bate muito da minha mãe, eu era muito apegado à minha mãe, abraço da minha mãe, e eu lembro a cor da camisa dele, o cheiro da cachaça. E ele acha que não tá bom, queima todas as roupas da minha mãe, atira 6 vezes na minha mãe, e minha mãe machucada corre e eu me perco no matagal. Isso por muitos anos fez que o Cláudio fosse um Cláudio, um profissional reativo. Fez eu perder contratos. Aí um dia, passando por uma psicóloga, ela me falou sobre neurociência. Isso no ano de 2006. Foi quando eu comecei meus estudos mais aprofundados sobre neurociência. E eu comecei um processo de ressignificação. Hoje a emoção que faz parte da minha vida é a emoção da raiva, por exemplo. Só que a raiva, eu pego a raiva no sentido de indignação, de não se conformar com a realidade que eu vim, de não repetir, por exemplo, o padrão de pai que meu pai foi para mim. Isso é muito sistêmico. Total, eu tô pensando aqui, eu tava lembrando aqui das aulas que a gente teve, tem um círculozinho, eu não vou lembrar o nome, que são primeiras emoções primárias, né? Primárias, Aí a exatamente. raiva, mas por que você tá sentindo raiva? Aí ela vai se desdobrando, vai Vai abrindo para o leque. secundárias e vai. Né? Isso mesmo. E é difícil você fazer isso, porque, eu sinto raiva, tá? Mas por quê? Aí você tem que realmente fazer esse trabalho de parar e pensar aonde está a sua raiva, mas por quê? É uma raiva de indignação? E é muito legal aquele círculozinho, eu tenho ele até hoje. A minha é de não conformidade. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Então, eu me tornei um profissional resiliente, proativo. Que quer mudar focado, a realidade que você não concorda com ela. Não é como isso? vitimista. Eu não sou vitimista. Eu não me sinto como vítima. Não. Eu acho que aquilo foi importante eu viver aos 4 anos de idade, né? Pra você se transformar. Eu não tenho raiva do meu pai. Eu digo pro meu pai que eu amo ele. Só que é o seguinte. Se você fizesse um podcast com meu filho e perguntasse quem é seu pai, ele falaria assim: é um pai presente, um pai amigo, um pai que foca na construção dos meus sonhos. Então, assim, eu sou o oposto do meu pai. Então, meu pai teve que fazer aquilo comigo para me tornar quem eu sou hoje. E isso é crença. Quando você pega o seu passado, a sua experiência e transforma aquilo no seu potencial, você se torna um profissional único. Você conseguiu fazer o que poucos tentam e não conseguem, porque normalmente a gente repetiria o padrão e continuaria. E de maneira inconsciente, né? Isso que é mais interessante. Exato. Né? Que o que a gente vê quando a gente olha pela perspectiva sistêmica a questão dos traumas infantis, que todos nós temos traumas, eu sempre falo, maiores ou menores todos nós temos, que afetam mais ou menos a nossa vida, mas não existe parentalização sem trauma. Exato. Né? Não existe. Não existe. Ninguém nasceu Mesmo sabendo. que você fala assim, o meu filho não vai ter. Vai ter, de uma outra maneira, mas ele vai ter. Porque a nossa existência nessa vida é pra gente viver essas situações e superá-las e evoluir a partir delas, né? Essa que é a grande coisa. Muito bem colocado. Eu tenho um questionário que eu aplico para quem faz mentoria comigo. É um questionário de 40 questões, construída ao longo desses 20 anos só de neurociência. Ali a gente tem um mapa, a gente descobre quais são suas crenças centrais, qual é o seu comportamento, quais são os seus canais de aprendizado. Então, na hora do evolutivo, você recebe esse questionário, o resultado dele de forma escrita, e lá eu apresento as crenças e como superar cada crença daquela no sentido de ser algo motivacional para sua vida. Né? Então, eu mostro o caminho. A última mentoria minha, que eu fiz a devolutiva, a pessoa falou, cara, o que eu aprendi em 1 hora, eu não aprendi em 5 anos de terapia, porque eu não tive coragem de falar aquilo que realmente estou sentindo. Não era culpa da psicóloga. Não é. É o momento de cada um, Mas né? ali ele achou que eram umas perguntinhas simples, começou que não a clicar, ia dar tanto e retorno. aí o resultado foi extraordinário. Sabe o que aconteceu? O cara que não vendia há 1 ano, ele fez uma venda no dia seguinte de R$22 mil. Olha que bacana. E deixa eu te perguntar, toda essa parte que você faz de identificar os traumas, significar e tudo mais, ela vem só da sua experiência acumulada com a neurociência? Porque você não é psicólogo de formação, certo? Não sou. Terapeuta, nada disso. Não, nem gosto de me titular como terapeuta. Né?
Eu sou... Porque eu quero estudar neurociência e eu estou procurando um lugar decente para eu fazer um curso, Eu entendeu? te indico. Hoje nós temos em Cuiabá uma excelente... Ó, depois eu quero royalties. Uma excelente instituição que chama IPOG. Já tô IPOG. vendendo, fala, já tô vendendo. tô vendendo, eu quero. IPOG. A IPOG, Estarei viu? aí. A IPOG, ela traz professores que são pesquisadores nessa Tá. área. Por exemplo, o Joey Wader, que o cara é uma autoridade em neurociência no Brasil. Aham. Então, se você quer fazer neurociência de verdade, com essa aplicação que eu estou falando aqui, a IPOG é uma instituição muito forte. Perfeito. Tá? Ela vai valorizar a tua história, mais um conhecimento científico, acadêmico. Vai ser Legal. extraordinário. Mas aí me conta, como é que você faz essa análise da pessoa e você ajuda? Porque isso que é o... Eu acho que essa é a pegada uma da sua chave, mentoria. sabe? O que a gente está vendo aqui é uma chave para todo mundo que tem um produto, que quer começar a vender e que não entende, mas meu produto é tão bom, por que que não vende? Por que que não É uma vende? chave, gente, É presta muito- atenção. Vamos virar essa chave aqui agora, então. Primeira coisa, quando a gente fala de crença, eu busquei todo o conhecimento na neurociência. Né? Não sou psicólogo, mas eu entendo a mente, como funciona a mente humana. Tá? Uhum. Eu entendo. Então, a neurociência te dá essa base. Toda dor emocional, ela transforma em uma dor física. E se transforma numa dor física, vai transformar em um comportamento físico e real. Tá? Então, quais são os dois autores que eu sigo à risca o conhecimento deles? O primeiro é da psicologia comportamental, que fala das crenças centrais, e eu chamo de travas centrais do meu trabalho, que é o Baron. Né? Então, ele fala que isso impacta a performance em qualquer segmento que você está. A segunda é a Seligman, que fala da importância da resiliência. E eu me conectei muito com isso aí. Né? E aí a gente começa a desmistificar. Tem alguns programas que falam assim, vamos fazer tal coisa que em 21 dias você vai reprogramar a sua mente. Gente, do ponto de vista da neurociência, hoje você consegue aí no hipocampo, vou pegar do hipocampo, que ele está relacionado mais aos traumas e à atenção. Quando você é jovem, você consegue de 700 a 1.500 neurônios, né, voltado para a neurogênese, que é a formação de novos caminhos. Só que o trauma e o estresse, ele faz diminuir isso em 50% a 70%. Olha aí. É a perda da sua própria capacidade. Sua própria capacidade, né? Então, isso a neurociência me deu como base em estudos científicos, né? Não foi, assim, em porta de Instagram, não. Eu busco essa fundamentação. Porque tem hora que você vai estar trabalhando só com psicólogos. Eu dou cursos para vários psicólogos. Paranaíta, eu fiz um trabalho lá de 1 ano. Aumentaram, por exemplo, a aceitação pública em 92%. Olha aí. Então, se você não tiver essa fundamentação científica, você fica mais do mesmo. E eu acho que essa é uma carreira hoje, né, do terapeuta em si, que explodiu. Eu acho que as pessoas estão precisando muito se identificar e se reconectar de uma certa forma, estão buscando algum autoconhecimento. Mas eu também vejo que tem muito charlatão. Nossa, é o que tem. Né? Então, esse é o medo de você ir para um lugar uma pessoa que você não conhece e que você não tem não tem todas as técnicas ou um arsenal para ajudar realmente, né? Eu tenho uma ansiedade crítica, né? Certo. Que me leva a pânico, muitas vezes. Então, essa semana eu voltei, semana passada, na verdade, no psiquiatra. Eu adoro psiquiatra. Eu acho que se eu fosse médica, eu seria psiquiatra. E eu voltei lá e eu comecei a chorar. Eu entrei no consultório, eu comecei a chorar. Eu falei, gente, né, mas tudo bem. E aí ele aumentou a dose do remédio, foi o primeiro contato com aquele psiquiatra, eu mudei, então fazia muitos anos que eu não ia. E ele falou, olha, é interessante você voltar para terapia, que eu adoro fazer terapia. E eu falei, qual que o senhor indica? Tem alguma linha? Aí ele falou, olha, normalmente, todos os estudos falam que o TCC para esses casos é a melhor. Mas eu vou te falar, para mim, vale o terapeuta ou psicólogo que tenha instrumentos suficientes para te fazer chegar na origem da sua ansiedade. Então, é o que você gostar, é aquela pessoa que você conseguir se abrir, não necessariamente o TCC, mas que tem ali um leque, né? Que fala, ó, travou aqui, vamos tentar outra coisa. E eu achei aquilo legal, porque eu já tinha ido em outro, ele falou, não, é o TCC.
Então ficava uma coisa meio que impositiva às vezes. Se você não gosta da pessoa, você não vai se abrir. E assim, eu acho muito legal você falar isso, né, no podcast. A ansiedade, quando você fala de ansiedade, por exemplo, você acha que a ansiedade ela é um termo para todo tipo de ansiedade, né? A ansiedade ela pode ser fruto de insegurança, pode ser fruto de medo, pode ser fruto de excesso de trabalho, excesso de cobrança. Excesso de café. De café. O café É. ele ajuda um pouquinho, mas você consegue identificar quando você está ansioso porque você bebeu muito, usou muito cafeína. Mas, por exemplo, se eu aplico o questionário que eu tenho com você, Ele já sabe até a resposta, quer ver? e na primeira devolutiva, no dia seguinte, você vai dormir tranquilamente. Olha só. Ele já tá me Que vendendo aqui, gente, a promessa, mentoria ele é bom dele. vendedor. Ele é bom Eu vendedor. Eu estou também já tô pensando, quanto será que custa isso? Eu Ok. quero. Olha, o Será que que, custa? será que a tríade vai ter um descontinho de 10%? Deve ter, né? Ah, com certeza. Vai custar, sabe o quê? Uma noite de sono tranquila, uma rotina diária tranquila, livre de estresse, livre de ansiedade, e aos poucos você vai começar a diminuir a quantidade de remédios que o seu psiquiatra te passa. Uhum. Porque quando você reconhece a causa da ansiedade, você consegue controlar. Aquilo que você não conhece, Patrícia, você não consegue controlar. Eu ainda não sei todos os gatilhos, né? Mas já sei alguns. Então, quando eu sei que é aquilo, eu consigo parar e... Enfim. O desafio Mas tá aí, tá, viu, Patrícia? Tá aqui gravado, tá? Aham. Faz preencha esse questionário que Eu nós vou vamos preencher. resolver, tá? Eu vou preencher já. Vou sair daqui e vou te perguntar, e aí, como que eu faço para entrar nessa mentoria? Muito fácil. Sinta-se convidada. Outro ponto, Carmen, muito interessante que a neurociência traz, né? No ramo, por exemplo, de vendas. Todos nós somos vendedores, seja de serviço ou produto, não é verdade? Então, quando o vendedor ele tem a crença predominante como a crença de desamor ou desamparo, ele já fala, olha, esse copo custa R$10. Aí o cliente fala assim, mas lá no concorrente está 9. Ao invés dele bater na tecla do valor agregado, ele fala, não, tudo bem, eu consigo fazer. Então ele abaixa seu valor. Uma pessoa que consegue identificar quais são as crenças que ele tem no seu comportamento diário, ele também consegue identificar o comportamento do cliente. Então é uma via de mão dupla. Aí eu digo, olha, tudo bem, lá é 9, mas o que eu estou te entregando? Eu estou te entregando um copo que tem maior durabilidade, é um copo que é de cristal, então eu agrego valor no produto. Na verdade, esse copo eu deveria vender para você a R$20. Mas eu não abaixo o meu preço, porque preço é igual a valor na cabeça do cliente. Isso é algo que a gente no direito, falando especificamente de advogado, é algo que a gente não aprende. Não. Porque a gente sai da faculdade sem saber administrar um escritório e sem saber cobrar. E foi o que você falou no início, né? Muitos advogados, a gente baixa o preço porque o fulaninho na esquina vai fazer por menos. Então, aí é que eu acho que entra a habilidade do vendedor, né? Porque você tem que ter essa disposição de ele chegar e falar assim, olha, o seu concorrente ali vai fazer o copo por R$9. E aí é que eu acho que entra a questão da disposição e dessa coisa interna sua de falar, mas você não sabe o valor que tem aqui, E que eu nem a tô te dando origem. só por R$1 a mais. Uhum. E isso eu vejo que é uma questão de força interna, que tem a ver com isso que Com você crenças. fala da sua crença. Correto. Porque às vezes você fala, tá bom, vai, eu faço por R$9, eu não posso perder esse serviço, eu vou fazer por R$9. Exato. O problema, acho que um ponto central é esse, eu não posso perder esse serviço. Só que daí você acaba atraindo, são 20 anos de advocacia, né? Você acaba atraindo clientes que não têm a mesma sintonia que você e que normalmente vão te dar mais trabalho. Eles não vão te pagar, mesmo você tendo baixado o preço para o mínimo possível. O trabalho que eles vão te trazer é muito maior, porque eles vão falar que é uma coisa simples. A hora que você começa a desvendar, aquele negócio se transforma num turbilhão de coisas. E isso eu aprendi muito com a Simone. A Simone Tassinari, no curso que a gente está fazendo, né? Que é da pós-graduação específica, que ela fala sobre isso. Mas a gente, como advogado, não é todo mundo que aprende, que já sai sabendo cobrar um valor muito bom. Aí você falou da advogada recém-formada. Conta aí, o que você faria para essa pessoa? Olha, geralmente, pode ser para advogada, mas pode ser qualquer profissional aí recém-formado. Ele vem para o mercado de trabalho com muita insegurança. Por quê? Porque você não tem disciplina de venda nas faculdades.
Então, você sai para o mercado de trabalho sem um script. Certo. Exatamente. Sem um script. Então, por exemplo, Cláudio, como que você resolveria o problema de uma advogada recém-formada? Olha, eu iria primeiro, lógico, identificar as crenças que limita a ação e comportamento dela. Uhum. Depois eu iria criar um script, um modelo para ela seguir nas abordagens dela. Uhum. A abordagem, é até legal usar o símbolo da tríade sistêmica, ela é tríade mesmo. O cérebro ele funciona em 3 momentos. Nós temos o cérebro reptiliano, que é uma das formações mais reativas que tem no cérebro. Uhum. Ele é como se fosse o guarda que evita que você acessa o sistema emocional. A função dele é ser reativo. Uhum. Ele pode dizer que ele é racional Não, ou não? Não. ele é reativo. Racional Reativo. É não pode. instinto puro. É Instinto. instinto. Bateu, levou. É. Eu não gostei da Carmen em 3 segundos. Eu não gostei, não vou comprar dela. Uhum. Tá? Então, quando eu entro numa negociação e trago só dados, Uhum. eu acesso que tipo de cérebro? O reptiliano. Reptiliano. Então, a negociação acabou ali. Qual que é a forma? É você acessar primeiro o sistema límbico, que é o emocional. Tá. Aí eu vou te responder uma pergunta que veio na sua cabeça agora. Como? A forma de você conectar com o sistema límbico é você fazendo uma abordagem emocional. E uma das melhores técnicas que tem para você acessar o sistema límbico é o storytelling. É a sua história. Então, você se conectar com a dor do cliente através da sua experiência. Todos nós gostamos dos iguais. Aham. E isso é neurológico, porque nós temos no cérebro os neurônios espelhos, Uhum. que ele vai se identificar com o Tá. outro. Então, o sistema límbico, ele te dá essa oportunidade. Uhum. Eu vendo para o cérebro emocional e eu justifico pelo racional. Tá. Então, eu falo primeiro dos benefícios, dos valores que vai gerar no outro, não que o meu produto está gerando. Olha, eu vendo aqui esse produto para você, ou esse processo, você vai assinar esse contrato, eu vou fazer uma informação diária desse processo, você não precisa se preocupar de ficar acessando. Semanalmente eu vou te passar um relatório, e lá no final da causa, se eu não cumprir com o que está estabelecido aqui, eu vou te devolver seu dinheiro. Então, essa segurança faz com que o cliente saia do modo reativo. Fala, não, Tá. eu estou fechando com a Patrícia, mas eu tenho a garantia. Uhum. Ela é minha inimiga, né? Não é minha amiga. E como que essa é uma pergunta que sempre me fizeram, por exemplo, a gente trabalha aqui com planejamento patrimonial e sucessório. Uhum. O meu foco maior são pequenas e médias empresas, que eu gosto de fazer a governança corporativa, que na verdade, nesse caso, é mais familiar, que ela é menorzinha. Certo. Organizar a família ali, que eles estão sempre muito emaranhados, sem saber como seguir, como melhorar as vendas, né? Todo mundo ali faz tudo, desde fazer o café até fazer a venda final, botar no correio, enfim. E a pergunta sempre é essa, né? Qual que é a dor do cliente? Como que você acessa a dor do seu cliente? Porque nem sempre é fácil de identificar onde está o ponto da Qual dor que é o dele. X dele, né? Então, eu vejo que no meio jurídico, gente, há uma falha muito grande. Há muitas. Que, por exemplo, agora não vai ter mais, né? Quem está ouvindo a gente, e vocês duas, eu acredito que todo o processo deveria começar com a anamnese. Uhum. Mas não aquela anamnese que eu faço de frente com o cliente. Olha, eu consigo resolver seu problema sim, mas para isso eu quero que você preencha isso aqui para mim. Uhum. Porque lá na solidão dele e a folha, ele coloca as verdades dele, ok? Uhum. Você com aquela anamnese impressa, aí vamos para o onboard. Eu já tomei no caminho, que eu já fiz Bom? um ex com esse cliente. Perfeito. Ah, Então vamos para o onboard agora. E aí, conforme a Carmen vai falando da dor dela, hoje a dor seria, olha, é o seguinte, meu irmão quer 70% da herança, por exemplo. Pode ser uma dor, né? Porque ele trabalhou a vida toda com meu pai. Só que aqui nas respostas, há contradição. Olha, Carmen, você me falou aqui na pergunta 42 que seria isso. Então, você quer isso ou quer isso? Então, você consegue chegar à verdade que o cliente está buscando. Tá. Aí, feito isso, então, você está me contratando para resolver isso aqui. Uhum. É isso mesmo, Carmen? Então, pronto. Para ele ter clareza do que ele quer. Então, precisa dessas 2 etapas. Por que o formulário? Porque o formulário vai pegar a verdade real, que é inconsciente. Uhum. E a fala a um personagem. Não vou Certo. falar tudo isso. Então, eu usaria dessa ferramenta.
Eu cheguei a criar um relatório, Bacana. um questionário até para isso, para eles saberem onde eles estão, se eles querem continuar ali, né, com umas perguntas, o que Uhum. falta para vocês, o que vocês gostariam que acontecesse entre vocês. Aí chegou um ponto que um falou assim, olha, eu já tinha arrumado todos os cargos, a gente já estava assim certinho. Uhum. Eu falei, olha, eu não quero fazer parte do Conselho X, eu quero ficar ali, ó, eu não quero tomar decisão, eu quero só ser o conselho que aconselha, né? Que é Uhum. não é o deliberativo, enfim, esqueci o nome agora na cabeça. Eu falei, tudo bem. Ele falou, como você chegou nisso? Eu falei, porque eu não sei se eu quero ficar aqui minha vida toda. E no fim das contas, quem toma a decisão não sou eu. Por mais que eu seja o diretor financeiro, no fim das contas, quem vai tomar a decisão é meu pai. Então, eu não quero essa responsabilidade. Uhum. E isso eu gosto de fazer. Perfeito. Eu não gosto, vou ser bem sincera, eu não gosto do jurídico puro. Uhum. Eu gosto disso. É Acho que é por isso que eu vou comprar a mentoria dele. Muito bem, você vai se Boa. tornar uma advogada humanizada. É isso que eu vendo. Perfeito. Mas o meu... É exatamente essa linha que a gente segue. É. Então, e é interessante, quando eu montei meu programa de mentoria, o meu mentor falou, Cláudio, nossa, você consegue humanizar as profissões. E eu fiquei muito feliz porque o Anderson Cavalcante hoje, ele é uma das autoridades em formação Uhum, na indústria do conhecimento. Né? tá. E aquilo entrou no meu coração, porque atrás da Carme tem uma história. E todo profissional, ele tem que ter esse olhar. A Carmen não é uma carteira que me paga. É uma Uhum. pessoa com dores, com experiência, com sofrimento. E eu tenho que tocar essa alma humana, né? Se eu não tiver isso no meu olhar, nas minhas ações, eu me torno mais do mesmo. Exato. Uhum. Tá? Isso, a neurociência, ela nos prepara. Tá? E você trabalha só com vendedores? Ou você já pegou o lado do consumidor, de fazer essa análise de por que a gente compra? Já trabalhei. Uma vez eu fui contratado, uma empresa até de Juara me contratou para fazer um trabalho com 60 consumidores daquela empresa. E foi um Legal. trabalho muito legal. Que bacana. É. E Diferente, né? muito diferente. Essa empresa, eu posso falar o resultado. Essa empresa faturava líquido, no final das contas, R$ 30.000. Uhum. E com 6 meses de trabalho, primeira etapa foi com os consumidores dessa empresa. Uhum. E lá tinha assim uma pergunta: por que você não compra? Porque a empresa não. Porque o cara deixou de comprar com ela, por exemplo. Uhum. Tinha os assíduos e os que desistiram. E assim, teve uma resposta muito interessante, que vem aquilo que eu gosto de fazer. Eu acho aquela empresa muito fria. A empresa é muito fria. A empresa, ela está interessada no meu dinheiro, não tem relacionamento. Quando eu trouxe essa Olha verdade, só que bacana. quando eu trouxe essa verdade para dentro da empresa, eu trabalhei com os 2 sócios e eles tinham só um vendedor externo. Uhum. Só um vendedor. A gente mexeu na estrutura de time. Essa empresa, 3 meses depois que eu comecei a fazer esse trabalho, ela pulou de 30 mil de faturamento para 700 mil de Uau! faturamento. Cara, Vamos contratar. 700 mil. Outro caso muito legal, a indústria de ração, que aconteceu, aí foi o inverso. aí, ó, o Guts. Eles têm um vendedor externo e o cara é aposentado. Então ele bateu lá, se eu fizer 5 mil de extra por mês, eu vou viver uma vida legal. Tô tranquilo. E eu apliquei esse questionário pro Pro vendedor. vendedor e eu identifiquei isso nele. E na conversa também. Uhum. Esse é o limite dele, né? Limite. O patamar que ele estabeleceu. E acabou. Então a indústria tinha que produzir 500 mil, seria legal, já teria um lucro bacana. Uhum. Então nós fizemos todo esse trabalho de treinamento com o funcionário, com os donos da empresa. Só para você ver, o CEO da empresa é um cara de 82 anos. Uhum. Então ele é de uma geração mais Completamente diferente. totalmente mais dos rígida, filhos, é muito rígida. E essa empresa hoje produz 580 mil. né? Legal. Ele estava lá no começo, uma média de 380, oscilava 400 mil. Então nós aumentamos 180 mil. Mas não é sobre aumentar, é sobre o tanto de dinheiro que ele estava deixando na É mesa. o ganho de consciência, né? Uhum. Eu digo assim, você imagina, nos 20 anos de empresa, todo mês deixando 180 mil Pô, na mesa. dinheiro. Então essa é uma verdade. Eu não quero vender para você uma mentoria simplesmente para dizer, a partir de hoje você não perde. Eu quero que você tenha consciência de tanto dinheiro que você está deixando na mesa se não contratar o Cláudio. E Uhum. deixa eu te perguntar, eu lembrei aqui da Giane, né? Que veio, uma das primeiras convidadas, a Gi, que também trabalha nessa área com empresas, ela é administradora,
ela é consteladora também, né? E ela trabalha nessa área só com empresas, assim. Isso, e faz um diagnóstico, né? Uhum. É bem interessante, assim. Como que você foi convidado para isso? Porque o que ela trouxe, o que a gente vê muito, você falou do CEO de 82 anos, é uma resistência dessa pessoa em querer modificar a estrutura dele. Fala, não, isso aí não funciona, isso aí é A coisa minha que querem me experiência, né, já vender. me fez chegar onde eu estou. Como que essa pessoa chega? É ele que chega ou, por exemplo, a outra geração dos filhos, dos netos? Como que isso acontece? Foi a geração dos netos. Que quis fazer Os isso? netos que já estão mais antenados, são pessoas que já têm nível superior, que estão buscando, estão mais E antenados. trabalham com E ele. trabalham com ele. É gerente e a outra é gerente administrativa. Uhum. Por isso me convidaram. E o avô aceitou numa boa. Não aceitou numa boa. Claro, que ela quer receber. Sabe por quê? Porque ele já tem a fórmula que deu certo, né? Exato. Fala, Acabou, eu criei né? isso tudo. Vocês querem questionar o que eu fiz, né? E é interessante, ele estava resistente, assim, nossa conversa demorou 1 hora. Geralmente a minha conversa demora ali 20 minutos, demorou 1 hora. E enquanto eu estava falando do ganho, Uhum. não estava fazendo muito sentido para ele. É como se ele falasse, não, já estou ganhando o suficiente. Mas quando eu falei que ele estava deixando 180 mil na mesa para o concorrente, aí ele caiu. Ativou Aí o foi, cérebro ativou. foi o dele. gatilho dele. Aí a gente fechou É. o contrato lá. Trabalhamos 6 meses, foi maravilhoso, né? Que Hoje eu legal. não compro mais ração, porque eu ganho ração. Ah, Ele paga Ai, gente, eu bacana. preciso. Eu tenho 5 pets em Bacana. casa, eu tô afim. Então é isso, a neurociência ela te fundamenta, né? E deixa eu te perguntar uma coisa que você falou do vendedor, que ele era aposentado, ele decidiu o patamar dele, né? Que fala, às vezes até um processo inconsciente Inconsciente, dele, exatamente. né? Ele fala assim, não, mas eu queria vender muito mais. Só que lá dentro, né? Eu falo assim, na segunda mente dele, ele já decidiu até que Pra tudo que bem. você vai ganhar mais? Você não vai dar conta, né? A minha pergunta é, ele precisou ser substituído ou ele conseguiu substituir essa visão dele, essa crença dele do patamar? Ele não foi substituído porque eu sou muito de. Eu gosto muito de você aproveitar os talentos. Ah, Mas foi colocado mais vendedor externo. além dele. Além. Ele vai continuar com o teto de venda dele. Agora, a geração que veio tá vendendo muito mais que ele. Tá tudo certo, ele não se incomoda com isso. Porque Ótimo. pra ele tá tranquilo, era É aquilo um que ele bico. queria. E nós temos uma geração aí que acha que venda é um bico, gente. É o Jaque. Já que eu não. Gente, eu tô apertado, tenho que vender alguma coisa. E eu quero dizer para você, nós estamos vivendo uma época dos closer comercial, que é o cara que sabe a ciência por trás da negociação. Uhum. E é isso que a neurociência te ensina, Patrícia. Porque a partir de agora eu tenho certeza, nessa conversa nossa, você já vai ter maior cuidado ao atender o cliente. Eu tenho, há muito tempo eu tenho procurado sobre neurociência. Sabe onde me deu isso? No curso que eu fiz, né, de constelações familiares de direito sistêmico, a gente teve uma aula sobre medicina germânica, um módulo inteiro. E eu fiquei apaixonada pela medicina germânica. E ela fala, a professora que trouxe isso, fala sobre epigenética. Epigenética. Muito E bem. a mudança, né, das suas células, e ela passou pela experiência com o próprio filho, por isso que ela foi para essa área da medicina germânica, buscando respostas para a doença do filho dela. E de tudo que eu aprendi naquela 1 ano e meio, aquela matéria foi a que mais me chamou a atenção. Uhum. E aí eu comecei a escutar pessoas falando sobre neurociência, aí uma pessoa traz aqui o Joe Dispenza, que eu escuto o trabalho bacana, dele. Muito bom mesmo. E eu falei, gente, eu preciso aprender isso para mim, para depois levar isso para o meu público. E se você olhar meu Instagram, eu quase não falo mais de direito. Eu bato muito na questão da conversa. Aquelas Exatamente. conversas difíceis e necessárias. Aí as pessoas olham assim, gente, mas essa menina é advogada, o que ela tá falando? Falando de conversa, Mas né? você sabe que agora eu lembrei de uma coisa interessante. No ano de 2022, eu acho, ou 2023, eu fiz um curso, um workshop, na verdade, de 3 horas na OAB, que era a conversa de milhões no direito negocial. Né? Porque direito negocial não existe como disciplina. Certo. Mas tudo que a gente precisa fazer em direito é negociação. Negociação. Começar com o cliente e tal. E aí foi bacana, foi legal, mas eu lembro de uma pessoa que se inscreveu e aí ele chegou e falou para mim, falou assim, eu achei que você ia da técnica de negociação. E na verdade a conversa de milhões a primeira negociação é você com você É com mesmo. você mesmo, exatamente. Eu Né? tava. Tava um monte de gente. E foi uma experiência muito bacana. Mas você vê assim, o que as pessoas buscam? Até quando a pessoa fala assim, você tem que aprender técnica de venda. Então você vai aprender um discurso elaborado para Uhum. vender. E perde essa parte assim de
peraí, como é que você tá com você para vender esse produto? É como você quisesse construir um prédio e começasse pelas Não paredes. tem a Sem fundação. fazer a Foi fundação. aí que eu vim para o estudo comportamental de vendas. Porque não adianta eu querer montar um script de venda para você, Patrícia, sem trabalhar a crença que no momento da negociação, o que, que vai vir no seu comportamento? As travas Uhum. Que eu de trago desvalor, uma desamor, vida. desamparo. Você vai dar desconto demais, você vai abaixar seu preço, você vai ficar com medo e vai falar, não, não tá bom, depois você me procura. Vamos Quantas fazer, depois você me paga. Eu tenho um workshop de 8 horas, em 8 horas você sai com essa identificação e você sai com o script de agendamento, apresentação do seu produto e fechamento do seu produto. Ô, Carmen, leva ele para comissão. Não é? Você tem que ir para Entendeu? comissão Vou- lá de direito sistêmico, que a Carmen é presidente. Por favor, eu gostaria. Falar. Não, Será um Verdade, prazer vamos trabalhar. marcar. Vamos. né? Porque Vamos. isso vai até para o pessoal da OAB chamar os funcionários da OAB. É extraordinário, gente. Nós temos um novo momento quando você entende isso, essas verdades. Uhum. Eu falo que para a gente, realmente, a gente não aprende isso. Acho que é uma matéria que deveria ter de como você... Para quem vai advogar, né? Como você aborda... Como que você vende seu produto, literalmente. Porque Só a OAB deixa eu não perguntar, ensina, né? Lucas, como que tá nosso tempo? 46. Tá ótimo. Tá ótimo. Mas a gente não aprende, e uma coisa que a gente aprende e que a OAB não permite, né? Não sei se você sabe disso, deve até saber que você já trabalhou com muitos advogados. A OAB não permite que a gente venda, porque, segundo a OAB, o trabalho do advogado é um trabalho intelectual sui generis, então a gente não está nem ligado a coisa do comércio lá. A gente faz o nosso registro, esqueci o nome. Uhum. A gente faz o nosso Junta registro da comercial. junta comercial na OAB. Então, o nosso CNPJ é registrado na OAB, OAB. nos parâmetros. Então, quando a gente vai fazer bacana. rede social, Isso mesmo. o nosso maior cuidado é que a gente não pode falar assim, ficou com dúvida? Me procure. Tá aqui meu telefone, meu e-mail. Você não pode Você não fazer pode isso. dizer. Certo, mas eu te pergunto, hoje quando você vai comprar um produto ou você vai numa cabeleireira, por exemplo, você vai porque você escolheu ou porque alguém falou, olha, aquela cabeleireira, ela trabalha com uma tintura que é a cor do seu cabelo. Conta aí. Essa validação, não é? Aham. Então, se eu fosse advogado, o que eu faria nas minhas redes sociais? Eu colocaria case de sucesso, como validação do meu trabalho. E legal que o Instagram agora, gente, ele tá com uma nova métrica. Aham. Já não é mais aqueles vídeos elaborados em Exato. estúdio. É a verdade nua e crua. Inclusive, Quanto mais simples, a mais... câmera central entrega mais do que a câmera principal. É. Então, você colocar ali, caso de sucesso. Hoje, olha, aqui eu vou falar sobre conciliação. Então, alguém dando um depoimento sobre o trabalho da doutora Patrícia, que foi imprescindível, né, na resolução daquele litígio. A gente passou por muitos apuros, né? A OAB, aí ela deu uma facilitadinha, mas a gente ainda tem que tomar muito cuidado com isso, porque... Só que, assim, desculpa, pra mim isso é retrógrado, Com certeza. porque a gente vende. Né? Vende É serviço, verdade. se né? vende. E se não vender, não sobrevive, gente. Exato. Isso é que é verdade. Bom, agora nós precisamos encerrar, Ai, porque o né? Lucas, Porque a gente já se passou. bem que o Lucas hoje não chamou a nossa atenção, né? O Lucas nem avisou, por isso que Então eu falei. tá Eu falei, tudo gente, eu acho que a certo. gente já passou do horário. Ah, eu não Lucas tô nem disse prestando nada. atenção. Tô aqui conversando, fazendo um diagnóstico meu, seu. Foi uma sessão de terapia. Eu queria que você autografasse pra mim, né? Ah, Ao vivo e a ao cores. vivo. Ao vivo e a cores, é Muito isso. bem, é Patrícia, né? Isso. E aí, Cláudio, sempre no final a gente deixa o espaço aberto para você falar das suas redes sociais, de onde te encontra, como que a gente faz para se inscrever na sua mentoria, Adquirir ter mais seus livros. informações sobre a mentoria, sobre os livros, enfim, os seus produtos aí para divulgar para quem está ouvindo a gente. Ó, E muito você vai voltar. Isso eu tenho certeza. Sem dúvidas. E a gente vai focar em outras cositas massas. Né? Que bacana, que bom que gostaram. A gente sempre faz um repeteco, né? Acho que esse ano a gente vai Esse ano a começar gente- a voltar é. a fazer os repetecos. Bacana, vai ser um prazer voltar aqui, com Porque certeza. os temas vão se desdobrando, né? O meu, gente, ele não vai autografar, porque ele já autografou, que eu fui no dia Obrigada. do lançamento do livro, tá? Ó, já tá aqui, Foi lá no ó. lançamento, né? Carmen é uma pessoa que eu criei um treinamento com um livro da Carmen, né? Chamado Conviver sem coitadice. Mas eu Ah, peguei, esse livro é um ótimo. conceito seu, comunica sendo. Ah, E eu falando de oratória, eu falei, gente, eu não trabalho com oratória. Olha o conceito. Eu trabalho com um termo de uma autora que chama comunica sendo.
Foi um sucesso, Carmen. Eu nunca te falei isso. Foi um Não, sucesso. olha só. Foi um sucesso. Uhum. E me contrataram. Tem 2 ou 3 anos que eu faço trabalho com essa prefeitura por causa do meu Comunicação. Que bacana, muito Cláudia. Olha aí, Eu não sabia disso. Carmen. Que Eu legal. vendi muito livro. pra Sim, caralho. eu sei disso. Ele vendeu um monte de livro meu. Como que vocês se conhecem? Pelo Senar. Senar. O Cláudio era instrutor do Instrutor do Senar. Senar. Aí conheci o Guto. É. Aí quando eu fiz o lançamento do livro, foi um monte de gente do Foi. Senar no Achei lançamento. maravilhoso. E aí o Cláudio ia pro interior, aí dando os cursos pelo Senar e levava os o livros. livro. Mas vendia Olha pra caramba, aí. né? Porque é um livro muito gostoso de ler. A Carmen Que escreve bacana. muito bem. Tá? Então, pessoal, sou Cláudio Souza, lá no Instagram tá assim, Cláudio Souza Neurovendas, né? Que eu vou ter. Tem na bio lá a minha landing page. A pessoa entra Uhum. lá, preenche o formulário, preenche esse teste, Uhum. tá? Tá. Esse assessment, né? Vai gerar um resultado das principais crenças, do qual é o comportamento, o perfil comportamental dela. Uhum. Vai dizer quais são os canais de aprendizado dessa pessoa. E lá no final, se a pessoa tiver interesse em saber a devolutiva, vai entrar em contato comigo, né? Ali já vai Olha estar aí, pelo que WhatsApp. bacana. Então o teste Pois tá é. livre lá. Tá livre lá. Muito legal. Seu Souza com Z mesmo. Souza Z, Cláudio Souza Achei. Neurovendas, tá? Eu tenho um canal de YouTube que tá novo, que também é Cláudio Souza Neurovendas, onde eu coloco alguns vídeos, né? Uhum. Meu. E trabalho no mercado de palestra, mentoria, treinamentos, workshops, né? Uhum. Sempre nessa pegada, né? Atendo tanto B2B como B2C também, né? Que são as minhas mentorias. Tá? Uhum. Muito bom. Foi Muito excelente. bacana, Adorei. excelente, Cláudio. Muito bem. Obrigado. Nossa, iluminou a minha manhã. Não a é? sua, então, com esse negócio dos seus livros, né? É por isso que a gente não larga o podcast, É. sabe? Ah, e tem Porque toda novidade. vez a gente traz pessoas aqui que a gente sai É. encantado. Fala, ai, vamos continuar essa conversa. Que bacana. Exato. Agradeço O pelo podcast é um... Eu acho que é um aprendizado, sabe? É uma via de mão dupla. A gente aprende muito aqui. convite. E eu tenho um projeto que eu quero convidar vocês, né? Eu penso assim que quando a gente fala de network, as pessoas acham que network é ir num lugar e pegar contatos. Eu Aham. não vejo network assim. Eu vejo network como um sistema de conexão. Então, esse projeto ele vai entrar em prática em 2026, que é onde nós vamos fazer um super media kit. Quem que é o Cláudio? Tá lá tudo sobre o Cláudio, mas abaixo já vai ter sobre a Patrícia, já vai ter sobre a Carmen. E você vai ter acesso a esse Media Kit. E aí, no momento que eu for falar do meu trabalho, eu vou dizer assim, esses são todos os autores, são todos os profissionais que faz parte do meu network. Porque às vezes a pessoa precisa de um bom treinamento de venda, mas ela precisa de uma assessoria jurídica. Uhum. E assim é a corrente do bem. Olha, A que gente vai se bacana. vender, né? E vamos Legal. começar com os autores de Mato Grosso, os profissionais de Mato Grosso. A né? Patrícia tem vários Eu tenho livros também. livros Então, também. Bacana, então vamos fazer esse trabalho, porque eu acredito muito nessa indústria do conhecimento. A experiência tem que ser compartilhada. Expandir, né? Expandir, porque aquilo que você tem como verdade sua e o mundo não vai saber, você está sendo egoísta. Né? Eu acho também. Então, gente, Muito é uma bom. pena, mas a gente tem Ah! que encerrar. Obrigado. Amanhã já estaremos com o episódio no ar, no YouTube, no Spotify. Vocês já sabem os links. Quem não souber, a gente vai sempre colocar aqui. E seja muito bem-vindo para as próximas. Muito obrigada por hoje. Foi ótimo, Cláudio. E E eu que até o agradeço, próximo eu também episódio. gostei muito dessa manhã. Que bom. Legal. Até o bacana. próximo episódio, pessoal. Tchau, gente. Até o próximo. Obrigado.